Boa tarde aos irmãos. É um privilégio, é um prazer estar com vocês nesse dia onde nós vamos estudar a palavra de Deus. O meu convite para você hoje é estar comigo na Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar a lição 5, Moisés, a Páscoa. É uma lição importante porque marca uma transição da era patriarcal, onde nós vimos ali nas primeiras lições da revista Abraão, Isaac, Jacó e José, e começa um novo período aí na história de Israel, aquele período que a gente comumente chama de período mosaico, que abrange aí a entrada, né, após a entrada de Jacó e José no Egito e os demais familiares, em torno de 70 pessoas, passando aí por em torno de 400 anos, né, onde a situação do povo muda e onde Deus tem que levantar um libertador aí, Moisés. Então fica aqui o meu convite para que você continue comigo e possamos ser edificados por tudo aquilo que essa lição, essa história, a Bíblia, a palavra de Deus em si pode nos transmitir. Fique aqui e vamos juntos aí conhecer esse período tão importante da história de Israel, o período mosaico, lição 5, Moisés, a Páscoa. Começando a nossa introdução, né? Deixa eu só pegar a revista aqui. A nossa introdução, no início da página 26, nós temos aí o nosso versículo-chave, que está lá em Hebreus 11, 28. Vamos ler a Nova Almeida atualizada. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. O alvo da nossa lição hoje é, ao estudar, logicamente, essa lição, nós temos que ter condições de compreender a relevância da Páscoa dos israelitas para a igreja. Ou seja, a gente começa aqui um novo período da história, um novo período momento da revista, onde nós vemos aí a questão da era mosaica. E o primeiro ponto, os próximos 3 capítulos são assim. O primeiro ponto é a questão de que o enfoque é sobre a Páscoa. Nós vemos ali o povo de Israel, que entrou como uma família de 70, 75 pessoas no Egito. Morre José, morre Jacó, todos aqueles filhos morrem, estão os descendentes deles na terra, e a situação muda. De antes uma benevolência nos tempos de José, José morre, passam-se os faraós, né? Surgem outras dinastias que não lembram mais, não conhecem José, e eles, ao perceberem ali o crescimento do povo, eles começam a escravizar. E é nesse momento, né, de opressão que Deus ele levanta Moisés e suscita ali, no final ali das 10 pragas, a questão da Páscoa. Então, o grande motivo para a gente estudar essa lição é justamente fazer essa relação da Páscoa como evento evento de redenção, de libertação, e com aquele valor que será agregado no Novo Testamento com Jesus Cristo. Ou seja, não será agregado, será o verdadeiro significado da Páscoa. Então fica aqui o nosso convite. Nós vamos seguir ainda na introdução, temos aí um texto introdutório antes do primeiro ponto. Então eu peço que você acompanhe comigo na página 26. A carta aos Hebreus nos ensina que Deus nos fala de muitas maneiras, conforme ali o início do livro de Hebreus, né? Ele comunica a si mesmo pelas coisas criadas. Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus. E também ele nos fala pelas instituições do Antigo Testamento, festas, sacrifícios, sacerdócio, tabernáculo, templo e etc. Deus também se revela em acontecimentos históricos. É um Deus dinâmico que não só controla a história humana, mas também age poderosamente sobre ela. A saída de Israel do Egito é um dos mais impressionantes atos de Deus. A primeira Páscoa aconteceu na noite em que Israel foi tirado do Egito. E depois a festa foi instituída a fim de comemorar para sempre essa tremenda libertação.
Nós vemos o autor da revista citando, né, as questões aí do Salmo 19:1, onde ele fala das coisas criadas, é a revelação geral de Deus. Temos também o autor falando sobre as instituições do Antigo Testamento, o templo, o sacerdócio, sacrifícios, entre outras coisas. São maneiras em que Deus se dá a conhecer, são maneiras que apontam para a necessidade desse Deus, e são maneiras que apontam para algo muito maior. Quando vemos a criação, temos a noção de que Deus existe, de que Deus é poderoso. E quando vemos as instituições do Antigo Testamento, vemos que é como se Deus usasse esses itens para colocar sinais, colocar marcadores na história de Israel. Lembre-se quando Isaac foi sacrificar seu filho, né? Abraão foi sacrificar seu filho, né? Isaac, ele estava a ponto de sacrificar e Deus de repente manda ele parar e fornece o cordeiro. Esse cordeiro, esse sacrifício já apontam para algo maior. E aqui em Moisés, a Páscoa é um outro momento que aponta para algo muito maior. Não é algo que fica restrito àquela libertação, àquela redenção do Israel do Egito. Ela aponta para algo, uma libertação, uma redenção, um cordeiro sacrificado pelo seu sangue no umbral, um cordeiro definitivo, um cordeiro mais poderoso, um cordeiro glorioso. Uma outra questão aqui também é o Deus agindo na história. E a gente nunca pode deixar e nunca pode cair nessa conversa de que as coisas são por acaso, que a vida me leva, que de todo jeito as coisas vão acabar acontecendo aleatoriamente. Não. Deus é o motor da história, sua vontade impulsiona a história. E a gente vê isso em toda a história, e Israel, que é o povo eleito de Deus, que aqui em Moisés está em formação, aqui em Êxodo está em formação, nós vemos que, mais do que nunca, Deus agindo para a conservação do seu povo, para a formação do seu povo, para a libertação do seu povo, e principalmente para a manutenção e ampliação do seu grande plano redentivo para os homens. Então fica aqui essa parte introdutória, e nós iremos partir, né, para os itens da lição número 5, Moisés e a Páscoa, onde ela se divide em 4 pontos. O ponto 1 é escravos no Egito, o ponto 2 é o Êxodo, ponto 3, né, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e 4, o Deus da Páscoa. Então, vamos lá, nós vamos seguindo com a nossa lição. Nós temos como primeiro ponto da nossa lição, o item 1, onde narra ou mostra para a gente, de uma forma bem sucinta, bem rasteira, a questão de Israel no Egito, do povo de Deus, aquela família de Jacó e José, né, mais os irmãos que entram e começam a morar no Egito, e com o passar do tempo eles se tornam escravos. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é esse texto de Gênesis 15, 13 e 14. Lembre-se, Gênesis 15 foi o momento da aliança de Deus com Abraão, lá em Gênesis. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E aqui, por que eu estou chamando a atenção? Até a própria revista também faz isso, né? Primeiro parágrafo do ponto 1. A escravidão do povo e a subsequente libertação já tinham sido anunciadas por Deus a Abraão. Ou seja, nós estamos aqui talvez aí uns 400 anos depois de Abraão. Estou sendo conservador. Teve Abraão, Isaac, Jacó, José, uns 500 anos, vai. E Deus lá, 500 anos atrás,
500 e quase 600. Eu estou tentando achar um meio termo aqui, irmãos. Ele fala para Abraão, ó, daqui 500 anos vocês vão ser escravos no Egito. Aí passa Abraão, passa Isaac, passa Jacó, passa José, passa em cima disso mais uns 300 anos e acontece a escravidão no Egito. Então vocês percebam como é algo assim. Eu tomei essa consciência desse texto relacionado à escravidão muitos anos atrás, e quando eu percebi, falei, meu Deus do céu, Deus disse para Abraão que a descendência dele, antes de tomar posse da terra de Canaã, antes de tomar posse da terra prometida, precisaria experimentar ou ter uma experiência de redenção da escravidão do Egito, antes de conquistar a terra prometida. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus é tremendo. E aqui, chegando o tempo determinado por Deus para que Israel fosse liberto, o povo gemia por causa do sofrimento terrível, e Deus ouviu, ainda ouviu os gemidos dos filhos de Israel, e me lembrei da minha aliança, do seu pacto com Abraão, Isaac e com Jacó. Isso aqui é Êxodo 6:5. Estou lendo a revista, tá? Finalzinho da página 26. Com Deus não há nenhuma incoerência entre o que ele disse e o que ele é. O seu lembrar-se inclui inevitavelmente o seu agir. Antes da gente comentar esse texto da revista, esse primeiro ponto de escravos no Egito, né, basicamente é o momento do capítulo 1 de Êxodo, tá bom? Onde o capítulo 1 começa com uma listagem dos israelitas que entraram no Egito. Versículo 1:6 anuncia, né, que José já havia morrido, que todos os seus irmãos, que toda aquela geração que juntamente com Jacó bem velhinho entraram no Egito já tinha passado. O que estava lá no Egito, na descendência, no momento da escravidão, era a descendência de José, seus irmãos e os filhos de Jacó. Versículo 7 nos fala que os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram, se tornando muito fortes e encheram aquela terra. Ou seja, de 70 e poucas pessoas que entraram, no versículo 9, o faraó, né, um faraó que não conhecia José, já chamava a descendência daqueles 70 e poucas pessoas de povo. Verso 9, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então você imagina o quanto esse povo se multiplicou. E aqui tem aquelas brincadeiras, o pessoal não tinha televisão, aquela coisa toda, mas o que a gente percebe é que havia um mover de Deus aqui, na fertilidade do povo de Israel. Porque uma nação estava sendo feita, estava sendo construída, né, numericamente, e assim, você percebe no decorrer do capítulo 1, que, ao verso 12, todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, causando medo nos egípcios. Os egípcios ficaram com medo dos israelitas. Por isso, no verso 13, os escravizaram os israelitas com mais rigor. Ou seja, os israelitas estavam se multiplicando, tendo filhos, gerando filhos. Quanto mais os egípcios apertavam o jugo, mais os israelitas se multiplicavam. Então aqui a gente percebe não um movimento natural da fisiologia humana, não. Tinha alguma coisa a mais aqui, e era o propósito de Deus tocando isso, né? Finalzinho aqui, o 14, né? Ele amargurava com serviços pesados, com barro e com tijolos, todo tipo de trabalho, eles eram forçados a fazer. Ainda no capítulo 1, nós temos aí um outro momento muito importante, porque os israelitas se multiplicam, o faraó coloca capatazes para tomar conta deles ali, feitores, né? Não adianta, aperta mais o serviço, não adianta. O que o faraó faz? A questão, ele proíbe as parteiras, né? Que é Sifrá e Puá, de que ao nascer crianças masculinas, ele ordena que elas as matem, essas crianças.
Possivelmente essas duas parteiras, elas eram as líderes de um grupo maior de parteiras, tá bom? Eram duas parteiras para 2 milhões de pessoas. Elas representavam talvez aí um conjunto de mais parteiras. E elas pegam e percebam, receberam uma ordem expressa do faraó, mas no verso 17, as parteiras, porém, temeram a Deus. E elas não fazem o que o faraó manda, né? Elas não matam os meninos, né? E quando o faraó chama elas, né, para prestar contas, fala: as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente já chega o menino já nasceu. Verso 20, as parteiras desobedeceram o faraó. Verso 20, por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito, ou seja, está tendo um crescimento exponencial do povo aí, né? Versículo 22 do capítulo 1, aí o faraó ordena uma matança de crianças, lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Então você percebe que capítulo 1 basicamente narra esse período de escravidão, em que a situação de Jacó e seus descendentes, dos descendentes de Jacó, melhor dizendo, muda. E agora a gente vê aqui na revista, nesse ponto 1, um comentário apenas em cima do que o autor da revista colocou. Com Deus não há nenhuma incoerência entre o que ele diz e o que ele é. O seu lembrar inclui inevitavelmente seu agir. Eu gostei muito dessa frase. Quando fala que Deus se lembrou, não é que Deus estava esquecido, dormindo, esqueceu, deixou passar batido. Puxa vida, o povo lá embaixo. Não. Esse se lembrar se implica em ação. É a ideia, é a intenção já consumada em ação. Então esse lembrar é Deus se movendo para tomar conta da situação, para corrigir a situação. Então nós vemos que Deus, ele não tem nenhuma incoerência entre o que ele é e o que ele diz, porque o seu lembrar não é o nosso lembrar, né? Estávamos esquecidos e lembramos. Não, o lembrar de Deus implica na ação já direta. É o agir de Deus na correção da situação. E aqui, antes da gente terminar esse primeiro ponto, tem uma aplicação aqui, história de Israel para hoje. Jesus declarou que aqueles que querem ser seus discípulos devem exercer o amor mútuo. O amor do cristão, como o amor de Deus, tem que ser expresso em ações e atitudes. O seu amor é um amor fraternal, não fingido? Tentando pegar um gancho nessa aplicação, em tudo que a gente conversou, vocês percebam que, inclusive o autor da revista, ele cita Êxodo 6,5, Deus ouviu o gemido dos seus filhos, né? E esse, ao ouvir, né, o gemido dos seus filhos, não que Deus não tivesse ouvido em algum momento, ou não tivesse conhecimento, ele já age. Então o amor de Deus nessa situação, ele é demonstrado por ação. Ainda que ele use palavras como lembrar e ouvir, mas é a ação de Deus que torna toda a diferença. E no nosso caso, Jesus, ele, de acordo com essa aplicação, lógico, ele amou os seus discípulos, ele nos mandou, nos ordenou amar uns aos outros. Que tipo de amor? Né? É o amor ação, é o amor fazer, é o amor verbo, tá bom? Não o amor de falar, de pensar e até mesmo de sentir. Muitas vezes nós demonstramos o amor independente dos nossos sentimentos. Porque como pecadores, se a gente for esperar para ter vontade de amar ou de fazer a vontade de Deus, nós estamos simplesmente perdidos. Então aqui, meus irmãos, fica esse primeiro ponto. O ponto escravos no Egito. Nós vimos aí basicamente, rapidamente, o capítulo 1 e algumas questões aí que a gente pode extrair da nossa lição. Agora nós vamos partir para o nosso ponto de número 2. O ponto da nossa revista, da nossa lição, topo aí da página 27, onde a gente começa a entrar assim na parte do Êxodo. E esse ponto ele se divide em 4 subpontos, ainda está aparecendo para você os primeiros 2 subpontos. Então vamos ler aqui o texto da revista, esse primeiro subponto, Moisés, seu preparo e atuação. Durante 80 anos o Senhor preparou aquele que lideraria o êxodo, Moisés.
Ainda menino foi salvo da morte pela princesa real e depois entregue à própria mãe para ser cuidado. Foi educado no palácio real, onde adquiriu toda a sabedoria dos egípcios, de acordo com Êxodo 2, de 1 a 10 e Atos 7, 22. Quando matou um egípcio por maltratar um israelita, teve que fugir do país. No deserto casou-se e passou 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro em Midian, antes de ser chamado para dirigir o êxodo. Como Davi, cuidando de ovelhas, foi treinado para pastorear o povo de Deus, de acordo com Salmos 78, 70 a 72. Esse primeiro momento, né, ele abrange aí o início do chamado de Moisés, capítulo 2, onde mostra ali a questão do nascimento, né? Capítulo 2 começa falando sobre o nascimento. Estava ali naquele momento em que estava sendo promovida a matança das crianças. A mãe de Moisés fica com ele aí durante 3 meses. Ela coloca ele dentro de um cesto revestido de betume e piche, né? E coloca ele às margens do rio. E ele fica ali, né, boiando no rio, sobre a vigilância da sua irmã. Milagrosamente, esse cesto com essa criança é conduzido justamente até um lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. E a filha do Faraó, ela se afeiçoa a esse menino, e tudo isso sobre os olhares da irmã do menino, né? Ou seja, no final das contas, a filha de Faraó, ela toma o menino para si. A irmã dele, né, Miriam, ela coloca, ela faz um link entre a filha do Faraó e a mãe do próprio Moisés, naquela questão da amamentação. E aí, quando o menino ele cresce, né, ela leva o menino ali para a corte, né? E o que acontece? Moisés, ele cresce ali, ele adquire toda a educação de um príncipe. Ele vive na corte egípcia, ele adquire toda a educação da corte, os costumes, a sabedoria, ele tem contato com as ciências, tudo ali que havia de melhor e talvez até mesmo da cultura egípcia, né? No versículo 11 do capítulo 2, a gente vê 2 momentos, né, em que, primeiro, Moisés ele mata um egípcio, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ou seja, ele tinha ciência de que ele era um filho adotado, ele não era um egípcio natural, mas ele era por adoção, que ele era um hebreu, e mediante a isso ele é obrigado a fugir. Ele foge para a terra de Midian. A terra de Midian, as pessoas que moravam ali, eles são descendentes de Abraão e de Quetura, né? E ele vai habitar em Midian e ele se assenta junto ao poço. Um segundo momento nessa fuga, né? Já estamos falando de Moisés adulto aqui, é quando as 7 filhas do sacerdote Reuel, elas vêm para dar ali, tirar água, né, para o seu rebanho, para o rebanho de seu pai, e alguns pastores as molestam no sentido de as expulsarem dali. Moisés as defende. E nessa aí, elas chegam para o pai dela e falam: um egípcio nos ajudou com alguns pastores inoportunos ali no poço. E Reuel entende que Moisés é um egípcio. Conclusão, ele passa a morar ali, né, com Reuel, nas terras de Midian. Ele pastoreia, né, ele pastoreia o rebanho de Reuel. Reuel dá uma filha para ele em casamento, que é a Zípora, e daí tem um filho chamado Gerson. Gerson, inclusive, sou peregrino na terra, em terra estrangeira. Moisés, né, o nome, inclusive o capítulo, a gente vê aqui que é aquele que é tirado das águas, o porquê eu tirei das águas, de acordo com 2:10. Ou seja, capítulo 2 nos narra essa questão da idade adulta, o preparo que ele teve na corte, 80 anos, e depois o preparo que ele teve ali no deserto, com Reuel, casado com Zípora,
e sendo pastor de ovelhas, certo? Capítulo 2 termina com a morte do rei do Egito, a partir do verso 23, e percebam, né? Os israelitas, verso 23, continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram ao seu Senhor, clamaram a Deus, e o seu clamor subiu até Deus. E ouvindo isso, Deus, o versículo 24 do capítulo 2 fala que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou e viu a condição deles. Ou seja, essa questão de Moisés, do preparo dele, né? 80 anos ali na corte, 40 anos no deserto. E vejam que a própria revista nos fala uma coisa interessante. Assim como Davi ele foi pastor de ovelhas. É uma função que, digamos, tem ali algo todo de especial, né? Essa função de pastor na Bíblia sempre tem algo interessante. No segundo subponto o que foi o Êxodo. E eu vou ler a revista. O Êxodo foi um ato de Deus. Na aliança feita no Monte Sinai, Deus se define. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí tem as referências. Foi também uma revelação da graça divina. Deus salvou o seu povo apesar dos pecados deles. Na ocasião, Deus também incluiu juízos contra todos os deuses do Egito. Uma curiosidade, né, esse nome Êxodo, né, a gente ouve a palavra Êxodo e pensa assim naquela travessia, viagem, né, imigração, aquela coisa toda. Mas o significado de Êxodo, da palavra Êxodo, é tirado justamente das primeiras palavras do livro. É que nem lá em Gênesis, né, no princípio, Gênesis, aqui, Êxodo, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Ou seja, Êxodo nada mais nada menos quer dizer que livro dos nomes, ou são estes os nomes. Então daí que vem a palavra Êxodo. E o autor da revista ele coloca algumas coisas aqui muito interessantes. O Êxodo foi um ato de Deus, tá? O movimento, toda a história do Êxodo, desde do preparo de Moisés, a atuação de Moisés, a libertação, foi ato de Deus, tá? Uma outra coisa interessante, foi uma revelação da graça divina, ou seja, da misericórdia divina sobre o povo de Israel. Deus, ele se mantém firme nas suas promessas, ele vê o povo gemendo e ele demonstra a sua graça, o seu favor imerecido para aquele povo. Se o Êxodo não fosse um ato de Deus e se não fosse demonstração da sua graça, o povo de Israel simplesmente estava escravo até hoje, porque o Egito naquela época era uma nação muito poderosa, o Egito estava em plena expansão, por isso que até mesmo as construções em que os hebreus foram usados como escravos demonstravam que o Egito estava em expansão, em crescimento. Eles tinham há pouco tempo se libertado, algumas décadas, se libertado, expulsados e quisos dali. Eles estavam em processo de crescimento como nação, fortalecimento após o domínio iquiso. Então os egípcios estavam ali e eram um povo poderoso, e somente Deus, para promover ali a libertação como demonstração de sua graça divina. Deus salvou o seu povo apesar do pecado dele. E assim, né? Conosco é assim. Deus, ele mostra a sua graça, ele mostra a sua misericórdia, apesar de sermos pecadores, apesar de não merecermos essa graça, apesar de não merecermos essa misericórdia. Então, assim, uma coisa antes da gente prosseguir aqui, Êxodos 3:6, quando Moisés ele já está lá em Reuel, ele está cuidando das ovelhas do seu sogro em Midian, né? Ele está com Reuel é o sacerdote de Midian, Moisés está em Midian, Moisés ele vai a Horebe e lá ele encontra com o Senhor, né? E vejam só que interessante no versículo 6, Deus fala para ele: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Percebam?
Deus ele se apresenta para Moisés como o Deus dos pais dele. Quem eram os pais dele? Abraão, Isaac e Jacó. E outra coisa interessante é quando Deus dá uma série de instruções ali para Moisés, e quando no versículo 3, capítulo 3, 14, Deus tem uma conversa com Moisés, chama Moisés, fala para ele ir lá, fala que o clamor dos israelitas chegou até ele. Eu já estou no meio do capítulo 3, tá bom, irmãos? Moisés, ele dá uma série de desculpas ali, né, que ele é pesado de língua, aquela coisa toda. Veja no versículo 14 do capítulo 3. Vamos ver o versículo 13 e 14. Desculpa, irmãos. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Aí Deus fala para Moisés o seguinte: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas: eu sou, me enviou. Esse eu sou o que sou, eu estou lendo até um texto do comentário de uma carta. Esse nome de Deus, eu sou o que sou, aponta para a sua autoexistência e eternidade. Quer dizer o quê? Eu sou aquele que é e que era. Então vejam só, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, Deus está falando assim, fala para eles que eu sou aquele que é, aquele que era, tá bom? Então antes da gente ler essa definição aqui que coloquei, eu fiz questão de ler o versículo 6 do capítulo 3. Deus se apresentando como o Deus dos pais de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Promessa, aliança. E no versículo 14, fala para... Senhor, quando os hebreus perguntarem para mim, quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Fala, olha, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou aquele que é, aquele que era. O Deus eterno, que denota eternidade, a temporalidade. Antes da gente partir para o terceiro ponto, eu achei, ainda falando um pouquinho sobre o Êxodo, eu achei interessante essa definição que está aí, tirada do livro História de Israel no Antigo Testamento, de Eugene H. Merrill, página 49 da CPAD. Leia comigo. O Êxodo é o evento teológico histórico mais expressivo do Antigo Testamento, porque mostra a magnificente ação de Deus em favor do seu povo, uma ação que os conduziu na escravidão, da escravidão à liberdade, da fragmentação à unidade, de um povo como uma promessa, os hebreus, a uma nação estabelecida, Israel. Então vejam que o Êxodo é um ato tremendo de Deus na história, né? E a gente vai ver no próximo slide a questão das 10 pragas. Ou seja, o Êxodo é algo expressivo, magnificente, que é maravilhoso. Uma história maravilhosa, onde nós vemos um Deus poderoso atuando na formação de uma nação, atuando na redenção de uma nação, atuando na libertação de um povo que por si só não teria força, condição nenhuma. É o Deus forte, Deus poderoso, em favor daqueles que não podem se libertar, não podem se salvar. Esse é o Deus bíblico, o Deus tremendo, o Deus Yahweh, o Deus que liberta. É grandioso quando nós estudamos a história de Êxodo. Então eu convido você agora para irmos para o terceiro subponto desse item 2, o Êxodo. Nós temos o terceiro subponto desse ponto 2 da revista O Êxodo, que fala sobre as 10 pragas. E esse subponto, as 10 pragas, ele abrange o capítulo 7, versículo 19 de Êxodo, até o capítulo 10, versos 29. Então nós estamos aí no meio da página 27, vamos ler o primeiro parágrafo aí. Deus deu a Faraó a oportunidade para obedecer, libertando o povo de Israel. Porém, com o coração endurecido, Faraó rejeitou libertar o povo. Assim Deus lançou as 9 pragas. E aí aparece na sua revista, tem a listinha com as referências, tá bom? Vamos para o final delas. As pragas foram acontecendo durante vários meses, gradativamente,
destruindo as plantações e o gado dos egípcios. Eu coloquei aqui essa tabela, tirada do comentário bíblico de John MacArthur, onde ele mostra um dado interessante para a gente. Cada item dessa tabela, a começar pelo item 1, 2 e assim por diante, ele ataca, digamos assim, por exemplo, a praga da água, né, que se transforma em sangue, né? Moisés vai lá e toca com a vara, ele estende a mão sobre as águas do Egito. E os rios, né, os seus canais, as lagoas, tudo se transforma em sangue. A ideia aqui é Deus infligindo um ataque contra o Deus Rapi, o Deus do rio. E o que acontece? O efeito sobre o faraó? Ele se endurece seu coração. Por exemplo, as rãs, né, que é a segunda praga. Moisés, ali no início do capítulo 8, vai ao Egito, ele pede para que deixe o povo ir, né, e cultue. O faraó se recusa. O que acontece? O rio ele produz uma grande quantidade de rãs a ponto de invadir a terra. É o deus Heket, né? Ou seja, se você vai vindo praga por praga, cada uma dessas pragas, além de suscitar efeitos no faraó, que até então era a maior autoridade terrena ali na terra, o maior governante humano, digamos assim, vai também infligindo duras derrotas aos símbolos de divindades egípcias. A questão do rio, a questão das rãs, a questão do sol, praga número 9, quando o sol se escurece, né? É o deus Ra, é uma das divindades maiores dos egípcios, o sol. O Deus dos hebreus escurece o sol. O Deus dos hebreus apaga Ra. Então essa tabela ela mostra para a gente essa sequência das pragas vindo com a divindade que é afligida, que é derrubada, digamos assim, né? E as reações. Uma questão interessante também é que nesse escopo de 7:19 a 10:29, existe uma série de momentos em que Deus fala, olha, eu endureci o coração do faraó. Em outros momentos Deus fala, então o Senhor disse a Moisés, o coração do faraó está obstinado. Você tem aqui em 7:3, 7:14, depois lá em 10:1, o Senhor fala, endureci o seu coração e o coração dos seus subordinados. Ou seja, você vê Deus submetendo até mesmo o coração do faraó para que a sua vontade gloriosa, o seu nome glorioso seja proclamado. No sentido do quê? O endurecimento do coração do faraó em não deixar o povo ir acaba trazendo honra e glória a Deus. Porque através disso, Deus ele subjuga as divindades egípcias. Então você vê um Deus desse, né, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, infligindo essas penalidades sobre as divindades egípcias. E o próprio povo egípcio, até a praga de número 9, a praga é seletiva. Ela só atua sobre os egípcios. A própria revista nos fala sobre a questão de que foi uma série de pragas que foram durante vários meses gradativamente destruindo as plantações, o gado, afligindo a saúde, os elementos e por aí vai. Então vocês percebam que Deus está usando essa situação, está dirigindo essa situação de forma a deixar muito claro para os egípcios, para os hebreus, para os leitores modernos, pós-modernos da nossa época, que quem atuou no Êxodo, quem atuou ali no Egito, foi Deus. Deus, pelas suas poderosas e grandiosas mãos, fez aquilo. Seguindo a revista, então Deus lançou a 10ª praga. Tá? Até aqui a gente falou das 9, a 10ª praga. Morreriam todos os primogênitos. Isso aí vai de Êxodo 11 e Êxodo 12. Desde o filho do faraó até o filho da escrava mais humilde. Nas pragas anteriores, a proteção de Israel ocorreu naturalmente, mas dessa vez a proteção de seus filhos primogênitos foi especial.
Cada família deveria escolher um cordeiro ou cabrito sem defeito, macho de 1 ano. A carne teria que ser assada e comida com pão sem fermento. Deveriam também comer em pé, com os lombos cingidos, isto é, preparados para viajar imediatamente. O sangue do animal deveria ser usado para marcar a verga da porta e ambos os umbrais, para que o destruidor não tocasse no primogênito. Então você percebe que essa Páscoa ela é instituída, né, como um momento em que ficaria marcado, né, na cultura dos hebreus, na vida dos hebreus dali por diante, né? A Páscoa ela traz essa recordação da libertação. E percebam, né, todo o preparativo, todo o detalhamento, a questão da pessoa ter que comer de pé, toda preparada para a viagem, e o ponto principal, a questão de que havia ali a necessidade do preparo de um cordeiro ou cabrito sem defeito, macho de 1 ano, tá? Preste atenção também nesse detalhe de que o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais, né, na verga e nos umbrais da porta das casas. Somente quem estivesse com esse sinal na porta, todo mundo ali dentro, celebrando a Páscoa, conforme as ordenações do Senhor, e com os umbrais protegidos, com o sangue do cordeiro, que não seria tocado pelo anjo destruidor. 2 figuras importantes, a figura do cordeiro e a figura do sangue, tá? Então, em algum momento eu falei que Deus usa essa questão da Páscoa como um marcador na história dos hebreus, que marca ali um momento importante, que marca ali uma questão importante, temporal daquela época, mas que também tem um poder tremendo de nos indicar algo muito maior, algo muito mais poderoso, que é Jesus Cristo. O Cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, pelo qual, pelo seu sangue derramado, somos libertados do anjo destruidor. Somos libertos, outrora cativos, agora somos libertos. Então vocês percebam que Êxodo de 7 a 10 é basicamente as pragas. Êxodo 11 e 12 é a questão da instituição da Páscoa. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, porque eles não tinham ali a proteção do sangue do cordeiro. Dos homens e dos animais, todos, do maior, do mais poderoso, filho do faraó morreu, inclusive, né? Com isso o faraó ficou amedrontado e expulsou os filhos de Israel. Esses pediram aos vizinhos egípcios joias e roupas, que foram dadas generosamente, porque o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor por parte dos egípcios. Se lembra lá em Gênesis 15, vocês passarão minha paráfrase, vocês passarão 400 anos no Egito, e quando sairão com riquezas, sairão com joias, né? Sairão com os despojos, digamos assim, como saídas de uma grande batalha, não é verdade? Só que essa batalha não foi o povo de Israel que lutou, não. Essa batalha, para libertá-los da nação mais poderosa da época, foi o próprio Deus dos exércitos que combateu. Então nós ficamos aqui, eu peço que você... é muito interessante ler, né? A gente está pegando grandes porções da Escritura e de uma forma bem resumida, bem rasteira, né? Mas no seu devocional, na sua leitura, no ônibus, dá um jeito, dá uma lida. É tremendo esse momento da história de Israel, das 10 pragas, a libertação do povo do Egito, né? A última praga, a morte dos primogênitos, de um faraó endurecido na praga 1, na última praga o faraó e o pessoal implora para o pessoal, vai embora, some daqui. Quer dinheiro, quer tesouro? Pode levar, mas por favor, vai embora. Esse é o Deus dos exércitos, é o Deus maravilhoso, é o Deus grandioso. Então nós terminamos esse terceiro ponto, ou melhor dizendo, o terceiro subponto, as 10 pragas, do segundo ponto, o Êxodo. A Páscoa, ela é instituída, ela é ordenada pelo Senhor.
E isso acontece justamente na noite em que ocorre a 10ª praga. Estamos na revista agora, página 28, lá no topo é o subponto 4 do item 2, o Êxodo. Vamos ler. O Senhor mandou que o evento fosse comemorado anualmente em Israel, à noite. Seria a primeira festa do ano. Essa festa, a Páscoa, essa comemoração, essa celebração, de acordo com Êxodos 12:2, esse mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse primeiro mês do ano, a partir da Páscoa, é o mês de Abib, que corresponde ao nosso mês aí, mais ou menos ali março e abril, né? Esse mês, por decreto divino, se iniciaria ali o calendário religioso de Israel. Mais tarde, após o cativeiro da Babilônia, esse mês de Abib seria chamado de mês de Nissan, tá bom? Então, ele seria ali, a Páscoa, o mês da Páscoa seria o primeiro mês do ano. No 10º dia desse mês, cada um tomaria para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família, e vem toda uma sequência de instruções de como seria isso. Ou seja, a partir daquela primeira Páscoa, daquela noite no Egito, todo ano no mês de Abib, praticamente eles repetiriam os mesmos passos, os mesmos procedimentos, e aí o que aconteceria é que eles estariam se lembrando, né? Estariam trazendo aí à memória o que havia acontecido. Uma outra questão é o ponto B da revista. Com a celebração da Páscoa, teria que acontecer a festa dos pães sem fermento. Todo o fermento havia de ser retirado da casa antes da celebração. Também está aí no capítulo 12 ali, a partir do versículo 16. No primeiro e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser preparação de comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso guardareis esse dia, através de todas as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Além da Páscoa, foi adicionado mais uma festa, né? A festa do pão sem fermento. Ponto C. Está na sua revista, tá? Não está na tela. O significado da festa deveria ser explicado aos mais novos, para que o grande ato de redenção nunca fosse esquecido. Quando os vossos filhos os perguntarem que rito é este, responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Eu até coloquei aí, né, Êxodo 12:14, na versão novamente atualizada. Este dia ele será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perfeito. Ou seja, de geração em geração, a partir daquela noite no Egito, perpetuamente eles celebrariam essa festa. E também coloquei aí para vocês Hebreus 13:14, né? E no futuro, se no futuro seu filho lhe perguntar o que significa isso, o que significa Páscoa, você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então nós vemos a instituição da Páscoa, a questão de que ela marcou o golpe final de Deus sobre o faraó e sobre a nação do Egito, marcou a celebração da libertação do povo de Deus e o principal sentido que a gente vai ver a partir do ponto 3 da nossa lição, que ela aponta para algo, ou melhor, para alguém muito maior. Ela aponta para uma obra infinitamente maior. Com toda a grandiosidade do evento da libertação do povo de Israel do Egito, com toda a grandiosidade da instituição da Páscoa, o seu significado profundo, histórico e teológico, ela aponta para algo muito maior, para uma obra muito maior realizada por Deus em Jesus Cristo. Nós estamos terminando esse ponto 2 e aí nós temos uma aplicação na história de Israel para hoje.
O significado da Páscoa deveria ser explicado aos mais novos em Israel, princípio que não deve se perder quando se pensa no Evangelho. Os mais novos precisam ouvir de Cristo. E essa questão, né, da tradição de passar, de explicar, né, questão da Páscoa, a mesma coisa a questão do Evangelho. Devemos não somente explicar aos mais novos. O Evangelho deve ser pregado para os mais novos, para os mais velhos, para o crente e para o não crente e para o crente, inclusive. Todos nós temos que ouvir de Cristo, ouvir do que Ele fez, ouvir do que Ele faz, ouvir do que Ele quer. Temos que fazer como a celebração da Páscoa, né? Falar de geração em geração perpetuamente. Falar das maravilhas de Deus em Cristo Jesus. Então nós terminamos aqui, meus irmãos, esse segundo ponto, o Êxodo, e nós vamos partir agora para o terceiro ponto, que é no meio aí, né, da página 28, onde a gente dá uma mudada, né? Aí nós vimos a metade da lição fala do sentido da Páscoa, num sentido a princípio mais ali resumido ao Êxodo. Agora a lição dá uma guinada, onde ela vai apontar para o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus Cristo. No terceiro ponto da nossa revista, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E aqui, a partir desse ponto, a gente vai um pouco mais para a questão da Páscoa, mas com a iluminação daquilo que Cristo faz, daquilo que Cristo diz, da obra de Cristo no Novo Testamento. Página 28. Na Transfiguração, Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus sobre o êxito que estava para se cumprir em Jerusalém, a partir do próprio Cristo. Ou seja, na Transfiguração é aquele momento, né? Nós vemos lá em Lucas capítulo 9, verso 30 e 31, quando estão ali, né, Moisés e Elias, né, conversando, digamos, com Jesus, justamente sobre esse momento de Cristo, né, no Novo Testamento, onde ele vai estar passando pelo martírio, pela crucificação e deixando Jerusalém. Lucas 9, 30, 31, no momento da transfiguração. Vou ler aqui a partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com eles, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Moisés, né, sendo aí justamente o representante dos patriarcas, e Elias, talvez o expoente máximo daquilo que são chamados os profetas, no momento da transfiguração. Falando sobre esse momento de Jesus, o êxodo, digamos, particular de Jesus. Seguindo a revista, em sua morte e ressurreição, Jesus libertou da morte e da escravidão do pecado todos que creem nele. E aí o autor cita Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem aí a citação também, né, de Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Ou seja, ao passo que no Êxodo, no Antigo Testamento, havia ali o jugo egípcio sobre o povo de Deus, e Deus, de maneira soberana, graciosa, misericordiosa, liberta esse povo, Jesus Cristo liberta os homens do jugo do pecado, do jugo de Satanás, através do quê? Do seu sacrifício e do seu sangue. Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus faz isso em Jesus Cristo pelos salvos, pelos homens salvos e lavados e remidos no sangue de Jesus. Continuando a leitura. No Egito, Deus julgou todos os deuses daquele país. Na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. O sangue do Cordeiro Pascal protegeu os primogênitos na noite da última praga. Hoje a nossa salvação é ganha pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sangue nos protege do juízo de Deus sobre o nosso pecado. Assim nos tornamos membros da Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, conforme Hebreus 12, 22 e 23. Ou seja, a libertação, a redenção do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, é muito maior, é ampla, é muito mais abrangente do que a obra feita por Deus no Egito. Ou seja, é aquilo, a obra, o êxodo do Egito, a libertação do povo era um tipo daquilo que Cristo faria. E o tipo geralmente aponta para algo muito maior. Então, em Cristo Jesus, nós que estamos salvos e lavados e remidos pelo seu sangue, nós temos aí, somos livres do juízo divino, temos o perdão de Deus sobre o nosso pecado, temos a mudança da nossa condição de treva para a luz, de perdido para salvo, e agora nós inclusive somos arrolados na igreja dos primogênitos nos céus, conforme Hebreus, ou seja, fazemos parte do verdadeiro Israel de Deus, o povo de Deus, né? Ali, enquanto no Êxodo, no Egito, era uma salvação nacional, a formação e uma salvação nacional de um povo, Jesus Cristo, a obra de Jesus é tão ampla que agora ele cria um novo povo para si, que tem aqueles salvos, lavados e remidos de todas as épocas, de todas as línguas, de todas as raças. Em Cristo Jesus, nós somos transportados para esse reino, um reino amplo, um reino abrangente. Seguindo aí no finalzinho, no rodapézinho aí da página 28. Na última ceia, Jesus adaptou a cerimônia da Páscoa, dando-lhe um significado muito mais profundo, pois a Páscoa realmente prefigurava seu sacrifício por nós. O Êxodo é o maior exemplo de redenção de todo o Antigo Testamento. Paulo explica que o pão sem fermento comido na noite em que os filhos de Israel saíram do Egito, para o cristão representa uma vida pura, não contaminada dos hábitos pagãos. E aqui o autor da revista ele cita, 1 Coríntios 5, 7, 8, eu até coloquei aí na Nova Almeida atualizada. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o intérprete perfeito e quanto mais do Antigo Testamento. Ou seja, quando ele usa, ele se coloca na figura do seu corpo, na figura do corpo do cordeiro rasgado, do seu sangue, como a figura do cordeiro vertido, do sangue do cordeiro vertido, ele está dando lá para o Êxodo o sentido pleno, completo do simbolismo do que significava a Páscoa. A Páscoa é plena, é completa, é definitiva em Cristo, em Jesus Cristo. Jesus Cristo, conforme Paulo nos fala, ele é a nossa Páscoa. Seguindo na revista, estou lá no topo da 29. Vejam o ensino do próprio Cristo em Mateus 16, 11 e 12. Mateus 16, 11 e 12 nos fala sobre o fermento dos fariseus. E uma coisa que é interessante, a questão do fermento na Bíblia, o fermento na Bíblia nunca é uma coisa boa, Mateus 16, 11 e 12. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomasse cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Ou seja, Jesus Cristo, ele fala sobre esse fermento, coisa que dos fariseus e dos saduceus, alertando os seus discípulos. E Paulo, ele nos fala sobre a questão de o fermento na vida do crente é contaminação, é pecado, é algo oposto à vida pura, é algo oposto a uma vida piedosa. Então, Jesus Cristo, ele se coloca na última ceia como a nossa verdadeira Páscoa.
E essa questão de que quando os filhos de Israel, na última noite, eles saíram do Egito, né? Eles haviam comido pão sem fermento, é essa questão de saírem limpos, saírem puros, saírem com uma vida incontaminada. Pedro também se baseia na primeira Páscoa ao escrever. E aí está na sua tela na nova versão Almeida atualizada, e eu estou aqui na revista lendo a versão da revista. Não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue como do Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, aí o próprio texto de Pedro é muito claro. Fomos resgatados, fomos salvos, não por coisas fúteis, coisas sem valor, qualquer coisa, uma coisa ordinária, mas pelo sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Para quê? Para uma novidade de vida sem fermento, uma novidade de vida pura, uma novidade de vida piedosa, como aqueles que foram realmente redimidos e libertados do cativeiro de Satanás. Assim como o povo do Egito, que comeu pão asmo lá, pão sem fermento, foi libertado do cativeiro do Egito. Então nós temos aí nesse ponto 3, essa questão de que em Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. É o significado completo, pleno e integral daquilo que é a Páscoa. Ainda nesse ponto 3, nós temos uma aplicação, né? Aí a história de Israel para hoje, está aí na sua revista também. O sangue do Cordeiro só protegeu os primogênitos do Egito, quando aplicado às portas. Assim também o sangue de Cristo só nos protege do juízo de Deus quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Você já se decidiu por Cristo de verdade? Ou seja, a suma desse comentário é que só há salvação para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Para aqueles que pela fé se arrependeram de seus pecados e foram chamados e se entregaram a Jesus Cristo. Não há salvação fora, assim como não havia salvação fora ao sangue aspergido na porta, ao cordeiro partido na família ali, nas famílias no Egito, não há salvação fora a vida voltada para o cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Então fica aqui a pergunta, para você que me assiste: se decida por Cristo, ouça o chamado de Deus, se prostre, confesse seus pecados e faça também parte do povo, desse povo eleito, povo santo, povo de Deus. Quarto ponto da nossa lição: o Deus da Páscoa. Vou estar lendo o texto da revista, tá bom? O Deus da Páscoa é fiel e cumpre tudo o que promete. Ao revelar a Abraão que os seus descendentes seriam escravos em terra alheia, garante que seriam tirados da escravidão para a terra que o Senhor havia lhe prometido. Lembre-se lá de Gênesis 15, 13 e 14, tá bom? E assim aconteceu. Ele é redentor por excelência. Uma coisa interessante nesse título, Deus da Páscoa. Deus é o Criador da Páscoa, tá bom? Ele que chega, lembrando lá, Êxodo, né? Êxodo 10, 11, 11 e 12, né? Ele que chega e propõe e dá ali todo o enredo do que seria a Páscoa. Deus é o Criador por excelência da Páscoa. Lembre-se que ele prometeu que o povo seria escravo no Egito. Ele disse lá em Gênesis 15 e depois ele disse também que seria libertado de uma forma extraordinária, e é o que aconteceu. Seguindo o texto da revista, ele exerce controle total sobre todas as coisas criadas. Nas pragas do Egito, Deus usou as forças da natureza para destruir as plantações e o gado do país. O Senhor protege os seus e dirige a vida deles. O sangue do Cordeiro protegeu a vida dos primogênitos. Eles saíram do Egito pela orientação de Deus por meio de Moisés. Deus quer que os seus grandes atos de redenção sejam lembrados para sempre, ou para sempre sejam lembrados. Jesus instituiu a ceia do Senhor numa noite pascal, ordenando que a se lembrasse sempre em memória de mim. A ceia do Senhor é algo interessante. Ele cita aqui até o texto de 1 Coríntios 11, onde Paulo dá instruções ali à igreja de Corinto. Mas no Novo Testamento, ali, Jesus ele institui a ceia na noite da Páscoa,
mas para lembrar do quê? De uma outra e maior redenção, de uma outra e maior obra, que é a sua própria obra, a obra do próprio Jesus Cristo, onde a sua carne ela é sacrificada, onde o seu sangue é vertido. E todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são chamados, são seus discípulos, eles têm acesso a essa cobertura desse sangue, conforme nos umbrais lá no Antigo Testamento. Eles participam da carne e do sangue de Jesus Cristo. Vejam que essa redenção, na ceia do Senhor, nós trazemos à memória, nós participamos dos benefícios dessa redenção. O crente, ele é abençoado, trazendo à memória, lembrando, não da redenção do Egito, mas da redenção que Jesus Cristo efetuou por ele. E participa das bênçãos advindas dessa redenção, dessa obra, dessa expiação maravilhosa de Jesus Cristo. Seguindo, Pedro alerta sobre a necessidade de crescer na vida espiritual, conforme 2 Pedro 1, de 5 a 9. Acontece, porém, que quem se esquece de que foi redimido por Cristo não cresce, nem produz fruto espiritual. O Deus da Páscoa é juiz de todos, inclusive das forças espirituais. Executou juízo sobre todos os deuses do Egito. Êxodo 12, 12. Aí na tela aparece para vocês a questão da 1 Coríntios 11, 24 e 25. Tendo dado graças e partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Uma nova aliança, uma aliança superior, uma libertação superior, um libertador superior. O libertador, o Senhor por excelência, Jesus Cristo. Paulo replicando aquilo que ele recebeu, as palavras de Jesus Cristo na ceia. Deus, o Deus da Páscoa, é o Deus grandioso que move a história, que usa a história e leva a história à consumação para a sua honra e para a sua glória. Nada mais, nada menos do que isso. É o Deus que eu e você temos o privilégio de servir por meio de um relacionamento vivo e poderoso com Jesus Cristo. Pecadores perdidos, pecadores os piores, chamados, salvos por esse Senhor, libertados da escravidão, não de uma nação egípcia do Antigo Testamento, mas a pior de todas as escravidões, do pecado. Então, meus irmãos, que nós amemos, louvemos, adoremos esse Deus da Páscoa, que em Cristo Jesus nos deu aí uma tremenda e gloriosa libertação. Nesse ponto 4, para a gente finalizar, tem aí a aplicação, está aí para você. História de Israel para hoje. Ao perceber a natureza perfeita de Deus na Páscoa, o homem é remetido a servir a esse Deus com excelência. Você conhece o Deus da Páscoa que um dia salvou sua vida? Fica aí a pergunta. Você conhece esse Deus? Que eu e você nos esforcemos para compreender, conhecer cada vez mais aquilo que Deus dá a se revelar de si mesmo. Fica assim, meus irmãos, esse quarto ponto, fechamos ele. E que Deus possa cada vez mais abençoar as nossas vidas. Partimos então para a nossa conclusão da nossa lição. Finalzinho da página 29, começamos a nossa conclusão, o encerramento dessa lição número 5, Moisés, a Páscoa. Vou ler a revista. Não é por acaso que o apóstolo Paulo se refere a Cristo como nosso Cordeiro Pascal. O êxodo todo, cujo ponto central foi a noite da primeira Páscoa, é uma ilustração magnífica da redenção maior efetuada por Deus por meio de Jesus. Israel foi libertado do Egito para receber a sua herança e para o servir ao Senhor. Fomos libertados por Cristo para servir ao Senhor e herdar as bênçãos cada vez maiores. Tem as referências de Colossenses e Deuteronômio. Para o primogênito de cada família israelita ser protegido naquela noite fatídica, era preciso não somente imolar o cordeiro, mas também aplicar o sangue na porta da casa. É essencial que nos apropriemos pessoalmente da salvação que Cristo nos oferece, para que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Fica aí a nossa conclusão
E essa última parte da frase, né, é essencial que eu me aproprie, né? Cristo se apropriou de mim. Cristo me chamou, me salvou, me elegeu, me redimiu, me libertou. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer mediante a tamanha libertação, tamanha obra, é apenas louvá-lo e adorá-lo. Entregar nossas vidas, servi-lo, amá-lo. Que Deus os abençoe, meus irmãos, nesse momento, no final dessa lição. Que possamos enxergar a Páscoa de uma maneira diferente, né? Possamos alinhar a nossa visão sobre esse momento da Páscoa, sim, levando em consideração a Páscoa lá na época de Moisés no Egito, mas sempre olhando à luz da obra e da redenção de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nesse sentido, dessa vez, meus irmãos, eu termino a lição aqui, desejando aos irmãos um bom domingo, um bom culto, que Deus os abençoe gloriosamente. Fiquem na paz de Deus e um forte abraço.